Olá pessoal, bem-vindo a mais um Cápsulas Matemáticas e hoje a gente vai falar um pouco sobre o método de Laplace para o cálculo de determinantes, beleza? Esse método, pessoal, é um método alternativo de cálculo, existem vários, beleza? E para esse método, a gente precisa entender bem os conceitos de submatriz e cofator. Se vocês não tiverem visto ou tiverem dúvidas sobre esses conteúdos, vejam esse material antes de verem o vídeo sobre Laplace, beleza? Pessoal, vamos entender um pouco melhor como é esse método de Laplace. O método de Laplace é um método em que eu tenho uma matriz e a partir de uma linha específica ou uma coluna específica da minha matriz, eu consigo fazer o cálculo do determinante, beleza? Para fazer o cálculo desse determinante, eu posso escolher livremente qualquer linha e qualquer coluna. Vamos supor que eu vou escolher a minha terceira coluna. Então, a gente vem aqui e só para deixar marcado, né, a gente faz a seleção da nossa terceira coluna. O método vai dizer o seguinte, o determinante dessa matriz, né, eu vou colocar o nome nela de azão, tá bom? Então, o determinante da matriz azão vai ser o A13, ou seja, aquele primeiro elemento da minha coluna, vezes menos 1 elevado a 1 mais 3. Por quê? Porque está na primeira linha, terceira coluna. Primeiro dígito referente à linha, segunda coluna, beleza? Vezes a submatriz A13, ou seja, a submatriz vinculada a esse mesmo elemento, mais o A23, que multiplica menos 1 elevado a 2 mais 3, vezes a minha submatriz A23, mais o A33, que multiplica menos 1 elevado a 3 mais 3, vezes a minha submatriz A33. Veja o seguinte, pessoal, quando a gente está trabalhando com o método de Laplace, a gente escolhe, vou falar novamente, apenas uma linha ou apenas uma coluna. Basta ela para fazer o cálculo do determinante. Vocês podem ver que, tirando os elementos que a gente extrai da própria matriz, que no caso é o A13, o A23 e o A33, os termos que acompanham aqui a multiplicação são quem? São cofatores, aqueles que a gente já viu calcular em alguns vídeos atrás, ou para quem já sabe que são cofatores, beleza? Ou seja, o método de Laplace é basicamente o método que usa cofatores para calcular o determinante. Aí vocês me perguntam, professor, não tem método mais prático? Olha, em matriz 3x3, há métodos mais diretos. Inclusive, para quem tiver dúvida em cálculo de matriz 3x3, volte a alguns vídeos que a gente tem um vídeo sobre isso. Mas esse método é interessante quando a gente estiver trabalhando com uma matriz que não seja 3x3, seja uma matriz maior. Ok? Bom, pensando nisso, eu trouxe uma matriz aqui para a gente calcular, em que a gente tem o quê? 4x4. A gente não tem nenhum método direto para fazer o cálculo determinante de matriz assim. Vamos ao método de Laplace, pessoal, para tentar entender como que a gente elabora esse cálculo, beleza? Bom, pessoal, o que eu posso fazer é pegar uma linha ou pegar uma coluna qualquer, lembrando para vocês, qualquer, e em cima dessa linha ou em cima dessa coluna, realizar o método de Laplace. Pessoal, dica para vocês, quando a gente tiver uma matriz com muitos zeros em uma linha ou uma coluna, vá nela que ela vai ser a chave para um cálculo mais direto. Ó, a gente consegue perceber que a nossa primeira linha aqui, ó, ela só tem o primeiro termo, igual a 2, certo? O resto é zero. Então, vamos fazer o método de Laplace vinculado para i igual a 1. Ou seja, a gente vai pegar elementos da primeira linha. Ou seja, a gente vai pegar o A11, o A12, o A13 e o A14. Beleza, pessoal? Então, vamos lá. Se a gente tiver essa matriz, eu vou usar o método de Laplace, então como que vai ficar? Como a gente já apresentou lá anteriormente, vai ser 2, que multiplica
menos 1 elevado a 1 mais 1. Por que 1 mais 1, pessoal? Porque a gente está na primeira linha, primeira coluna, vezes o determinante de uma certa matriz que vai ser a submatriz relacionada ao 1 e 1. Como que a gente calcula essa submatriz? A gente sempre vai riscar a coluna e a linha em que ela está, e o resto vai ser a matriz que eu quero trabalhar, que é a submatriz A11. Pessoal, a gente já sabe, inclusive, que matriz é essa. É uma matriz quadrada, ela é uma matriz diagonal e ela é uma matriz identidade. Belezinha, né, pessoal? Bom, eu nem preciso dizer para vocês que eu posso continuar o método, porque o método ele depende de todos os elementos da linha ou coluna que eu escolhi, no caso da primeira linha que eu escolhi. Só que os outros elementos são zero, pessoal. Então, vai ser o A2, o A12 vai ser 0 vezes o cofator dele. Depois vai ser o A13, que vai ser 0 vezes o cofator dele, mais o A14, que vai ser 0 vezes o cofator dele. Ou seja, eu não preciso me preocupar com esses valores. Mas se tivesse os valores, eu teria que fazer passo a passo todos eles, beleza? Bom, se a gente já sabe que apenas o primeiro termo é o que é importante, então a gente calcula só o primeiro termo mesmo, porque o resto é zerado. Vai ficar 2 vezes menos 1 elevado ao quadrado, porque 1 mais 1 é 2, vezes o determinante da nossa matriz. A nossa matriz é na matriz identidade. Lembre das propriedades de matrizes. Quem não lembrar, veja alguns vídeos atrás. Determinante de uma matriz identidade é sempre igual a 1. Então, a gente vai ter 2 vezes 1 menos 1 elevado ao quadrado é 1, vezes 1 é 1. Ou seja, toda essa matriz enorme tem o determinante da razão original, é igual a 2. O método foi muito prático e a gente só conseguiu fazer porque a gente usou o método de Laplace, em que a gente pega apenas uma linha ou apenas uma coluna para o cálculo. Beleza, pessoal? Era isso que eu queria passar para vocês. Até a próxima.